brasileiros e brasileiras, minhas únicas vossas excelências, aqui fala Jorge Cajuru, seu empregado público. CPF 218-405-711-87. Como meus únicos patrões, creio, pátria amada, que hoje, quarta-feira, 10 de abril de 2019, vale a pena, pelo melancólico resultado demonstrado na reunião da CCJ neste dia, a Comissão de Constituição e Justiça, onde lá se realizou o penúltimo julgamento para instalar ou não a CPI do intocável judiciário brasileiro, chamada de CPI da toga. Então vale recordar Abraham Lincoln. Nós, os cidadãos, somos os legítimos senhores do Congresso e dos tribunais, não para derrubar a Constituição, mas para derrubar os homens que pervertem a Constituição. Pervertem é igual a maculam, é igual a sujam. Triste o dia. Placar impressionante, 19-7 contra a CPI da toga do judiciário neste país. Eu só quero, antes do tema principal aqui, porque vou entrar hoje em um novo vespeiro, pois entrei neste da toga, fui o primeiro a assinar a CPI por 2 vezes e fui o primeiro a votar hoje na CCJ, evidentemente, a favor da instalação da mesma. Eu só quero deixar aqui registrado nos anais dessa casa. Eu, Jorge Cajuru, que já dei o meu CPF, até porque é o meu único patrimônio, daí não temer Supremos, Gilmar da vida, ninguém. Só Deus. Até porque acho que só Deus não pode ser investigado. O resto deste planeta, todos podem ser investigados. Agora, se a população brasileira amanhã enterrar esta casa, este Senado, se ela concluir que este Senado está enterrado por arquivar, na última votação que aqui acontecerá em voto aberto, para de uma vez por todas instalar ou não a CPI da toga, do intocável judiciário, se a pátria amada enterrar este Senado, registre em ata, por fineza, eu, Jorge Cajuru Reis da Costa Nasser, não me convidem para este enterro, e nem para segurar o caixão. Me incluam fora. O vespeiro de hoje envolve os preços dos combustíveis, que se transformaram em uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento. Isso agrava de modo ainda mais dramático a crise econômica crônica que paralisa um país com 13 milhões de desempregados e 40 milhões de pessoas na pobreza. Não é permitido aos que governam o país repetir a anedota descrita por Rousseau em sua autobiografia, Confissões, escrita em 1765, dizia, aspas, finalmente eu me lembrei do expediente de uma grande princesa a quem foi dito que os camponeses não tinham pão. E que respondeu? Que eles comam brioche. Aquela soberba
da nobreza francesa custou-lhes a cabeça na guilhotina. Que nos sirva de advertência, e advertência séria, senhoras e senhores. Os órgãos reguladores não podem continuar oferecendo preços alinhados internacionalmente que sobem continuamente enquanto a população reclama sem que nada seja feito. Essa conduta leva a população ao sacrifício. O sacrifício leva a população à irritação. A irritação leva o desespero. O desespero pode levar à explosão e esta ao estrangulamento do abastecimento e da economia. É aceitável, em pleno século XXI, mães pobres voltando à idade da lenha? Pergunto. Não, não é. Mas o preço do botijão de gás de cozinha as obriga a tal vexame, penúria, humilhação. É razoável esperar que os preços do frete acompanhem o alinhamento do preço internacional do petróleo e suas oscilações quase que diárias? Pergunto de novo. Num país cuja matriz de transporte e mobilidade com tamanha dependência do transporte rodoviário, podemos correr o risco de enfrentar uma nova greve nacional dos caminhoneiros? Pergunto. O transporte urbano pode continuar onerando o bolso dos mais pobres em função de uma política de preços dos combustíveis derivados de petróleo totalmente inexplicável e injustificável para a maioria da população? Mais uma pergunta. Qual a justificativa para o atrelamento do preço do etanol ao preço internacional do petróleo? Nova pergunta. A Petrobras parou de investir em novas refinarias e reduziu a produção em suas refinarias em operação. Com isso, aumentam as importações de derivados do petróleo, que quase dobraram desde 2016. As importações de refinados de petróleo quase se multiplicaram por 4 no mesmo período. Como considerar justa e eficiente uma gestão da Petrobras que diminui deliberadamente a produção de refinados de petróleo através da ociosidade de suas refinarias e, ao mesmo tempo, aumente os preços desses produtos até o ponto em que seja viável para distribuidoras multinacionais importá-los? Qual é a vantagem disso? Se a Petrobras perde mercado, nós pagamos na bomba e no gás de cozinha uma conta tão salgada. E se a União, estados e municípios perdem ou não a arrecadação? Alguém tem dúvida? Não é difícil saber quem ganha com essa política? 41% dos derivados que o Brasil importava em 2015 vinham dos Estados Unidos. Hoje, gente, pasmem, 80% vem de lá. 80%. Assim ganham os produtores e refinadores, americanos, as multinacionais da importação e do comércio de petróleo. O Brasil construiu com muito esforço de nosso povo uma das mais eficientes e importantes empresas de petróleo do mundo. Em mais de meio século de investimento e pesquisa, desenvolvemos conhecimento e inovação revolucionários nessa área que é, ainda hoje, estratégia para o mundo. Finalizando, é inaceitável transformar tudo isso em presa fácil, exposta à fúria de predadores nacionais e estrangeiros.
abrindo mão da segurança energética nacional, do imenso potencial de desenvolvimento científico e tecnológico que o setor de petróleo e gás pode gerar para a indústria nacional e, sobretudo, debilitando nossa capacidade de inserção soberana ao mercado internacional. Estamos, então, entregando nosso futuro à rapinagem do mercado financeiro e da concorrência privada e estatal, internacional, chinesa, belga, dos produtores árabes, russos e norte-americanos, sobretudo. No dia de hoje, concluo, nos postos de Brasília, seu Distrito Federal, exemplar Regufe. Aqui nos postos de Brasília, o litro da gasolina está custando R$ 4,35, R$ 4,35. E o custo dessa produção em nossas refinarias da Petrobras é de aproximadamente R$ 1,10, 1,10 centavos. Nos Estados Unidos da América, o custo de produção é de aproximadamente R$ 1,85. 1,85. Lá, pátria amada, o preço na bomba é de aproximadamente R$ 3,80. Fecho. Esses números falam ou não falam por si próprios? Todos sabemos os preços já elevados que podem sofrer o impacto de uma alta dos preços internacionais do petróleo que não está descartada. E isso pode agravar muito a situação dos preços internos. O alerta está soando nos preços altos, nos reclames dos caminhoneiros, das donas de casa e nos que pensam na autossuficiência e autonomia do Brasil. Os telefones, fechando, os telefones do meu gabinete 16 já registram os gritos dos caminhoneiros. Anuncio então aqui que convocarei, e sei que terei o apoio da maioria deste Senado, uma audiência pública com especialistas e representantes do setor para discutirmos esse assunto importantíssimo. Queremos a presença dos caminhoneiros, das donas de casa, dos empresários e de todos que puderem contribuir para evitarmos uma crise de consequências imprevisíveis, que acontecendo não terá sido por omissão de minha parte. Jorge Cajuru, agradecidíssimo.